Seja bem-vindo ao Podcast Informação, um podcast do Jornal O Diário, com Darwin Valente. Olá amigos, eu sou Darwin Valente e posso dizer que errou redondamente quem imaginava que a organização social Sejan fosse anunciada de imediato como vencedora da derradeira etapa da concorrência pública para a administração da rede de saúde da família, de agentes comunitários de saúde, do laboratório municipal, da unidade básica do Alto do Ipiranga, do Sistema Integrado de Saúde, o SIS, da Central de Agendamento de Consultas, além do Mãe Mogiana. Apesar de desclassificados por não cumprirem todas as regras da etapa inicial do processo de licitação, o Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão de Saúde, o INSAúde, e o Instituto de Tecnologia em Saúde, o INTS, decidiram criar obstáculos para o Sejan e recorreram da desclassificação. Os recursos das duas organizações fizeram com que a presidente da Comissão Especial de Seleção da Prefeitura de Mogi, Renata Sakashita, suspendesse por tempo indeterminado a abertura do envelope número 2 da licitação, que poderia manter o Sejan no comando de todos esses setores. Aliás, desde o ano passado, o Sejan vem cuidando interinamente dessas unidades de serviços sem apresentar, vale dizer, grandes problemas. A abertura do envelope número 2 só irá acontecer após o julgamento dos recursos movidos por essas duas organizações sociais. A verdade é que se trata de um contrato milionário e, como se trata disso, as organizações sociais desclassificadas não concordam com o resultado e agora tentam mudar essa decisão inicialmente tomada. Aliás, um direito que lhes assiste. O julgamento dos recursos deverá acontecer nos próximos dias, e aí então haverá mais uma etapa da disputada licitação dessas áreas do setor de saúde da prefeitura, que pode ou não estar perto de ser definida. E uma notícia interessante ligada ao meio ambiente. Hoje, na coluna Informação, eu comento sobre aquele que foi projetado para ser um dos maiores parques de todo o mundo, mas que, a exemplo de tantos outros projetos brasileiros, projetos megalômanos, continua sem sair do papel. Eu estou me referindo ao Parque Ecológico do Tietê, criado em 1976 com o objetivo de ajudar a combater as inundações na área da várzea do Rio Tietê. E o seu projeto era por demais ambicioso e, desde que foi lançado, já surgiram dúvidas sobre sua execução. Afinal, o que dizer de um parque que seria construído entre São Paulo e Salesópolis, no extremo leste da região metropolitana, abrangendo uma área de cerca de 107 quilômetros quadrados? Pois a mirabolante ideia já de início mostrou-se quase inviável, já que entre o lançamento e a inauguração do primeiro trecho se passaram nada menos do que 6 anos. O PET, Parque Ecológico do Tietê, não foi além de 2 núcleos hoje existentes: o de Engenheiro Goulart, na zona leste da capital, já finalizado em 14 milhões de metros quadrados, e o Vila Jacuí, ainda em fase de implantação. Itaquá tentou por conta própria surfar na ideia e criou alguns atrativos no trecho em que o Rio Tietê corta o seu território. Nada muito especial, porém. Hoje, a parte concluída do parque funciona diariamente das 8 da manhã às 5 horas da tarde, com quadras esportivas, campos de futebol, churrasqueiras, quiosques e até aluguel de pedalinhos. O futuro do Parque Ecológico do Tietê, no entanto, é incerto. O Departamento de Águas e Energia Elétrica, o DAEE, responsável pela administração do parque, não tem planos para curto, médio ou longo prazos. O parque sequer foi incluído entre os projetos de privatização tão a gosto do governo estadual
de hoje, comandado por João Dória Júnior. Diante de tudo isso, o parque é apenas um arremedo de seu ousado e, podemos dizer, sim, megalômano projeto. Recebe a cada mês cerca de 330 mil visitantes. Só para a gente comparar, enquanto o Parque do Ibirapuera é visitado em média por 1.200.000 pessoas mensalmente. Tudo indica, deve continuar assim, numa prova de que o Estado brasileiro é um mau administrador. Se passado para as mãos da iniciativa privada, certamente os trabalhos já teriam avançado muito mais do que o Parque Ecológico do Tietê demonstra depois de 44 anos do seu ousado lançamento. E uma outra informação relacionada à nossa região. O prefeito de Jacareí, Isaías Santana, do PSDB, assumiu no último final de semana a presidência do Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba, CODIVAP, no lugar de Délcio Sato, do PSD, que era prefeito de Ubatuba. O CODIVAP é alguma coisa semelhante ao CONDEMAT aqui no Alto Tietê e é integrado pelas prefeituras do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. E uma curiosidade, do grupo também fazem parte Mogi das Cruzes e Santa Isabel, aqui da região do Alto Tietê. Criado nos anos 70, o CODIVAP tem a promessa de coordenar esforços voltados para o desenvolvimento da região do Vale do Paraíba, do litoral e incluindo aí as cidades de Mogi e Santa Isabel. Agora, à frente do consórcio, o prefeito de Jacareí afirmou que a função é aliada ao cargo na prefeitura. Nenhum município é sozinho, disse ele, quase todos os desafios locais são também regionais. Jacareí, Vale do Paraíba, São Paulo e Brasil, tudo se relaciona. Por isso, estar à frente de um órgão regional é função inerente ao mandato de prefeito, afirmou o Isaías. Só para a gente ter uma ideia, nos últimos anos o consórcio tem prometido estabelecer um plano regional com a reunião de demandas de várias cidades em áreas como saúde, infraestrutura, segurança e mobilidade. A medida também é uma das bandeiras da região metropolitana do Vale do Paraíba, cuja presidência está a cargo do prefeito de Paraibuna, Vitor de Cássio Miranda, do PSDB. Mas lá, pior do que aqui, parece que as coisas não estão andando conforme o esperado. E para encerrar nossa participação de hoje, uma boa notícia aqui para a nossa cidade, principalmente para a moçada mais jovem que gosta de videogame. O mogiano Wellington de Castro, que é conhecido como Conqueror, irá representar o Brasil na disputa do Mundial de Mortal Kombat 11 no próximo mês de março em Chicago, nos Estados Unidos. Ele assegurou a vaga depois de se sagrar campeão brasileiro e campeão latino-americano da Liga Latina de Mortal Kombat. É um jogo bastante concorrido. Isso aconteceu no final do mês passado e os torneios foram realizados pela Warner Bros. Interactive Entertainment em São Paulo. O pro player é também conhecido como Sub-Zero brasileiro. Esse é o mogiano Wellington de Castro, que agora vai representar o Brasil nessa disputa pelo Mundial de Mortal Kombat, um videogame bastante concorrido. E só para se ter uma ideia, essa notícia foi publicada na Isto é Dinheiro, porque esses jogos atualmente representam um faturamento muito grande para as empresas que os produzem, faturamento mundial, já que eles são distribuídos para as mais diversas regiões do mundo e são esses torneios bastante concorridos por participantes dos mais diferentes países. Vamos desejar boa sorte aí para o Wellington de Castro, que vai representar o Brasil e, por tabela, logicamente, Mogi das Cruzes nesse Mundial de Mortal Kombat. E com essa, vamos encerrando por aqui a nossa participação no podcast Informação de hoje. Esperamos contar com a sua audiência amanhã. Até lá, amigos! Você acabou de ouvir o podcast Informação,
um podcast do jornal O Diário com Darwin Valente. Até a próxima!